Olá, gostaria inicialmente de agradecer ao CRM pelo convite, de conversar um pouco com vocês, exatamente sobre insegurança digital e como se proteger nesse mundo digital que vivemos todos inseridos atualmente. Vamos então começar esse nosso bate-papo com os meus slides. Inicialmente eu gostaria de me apresentar, meu nome é Gilberto Sudré, eu sou atualmente vice-presidente da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, a APECOF, também sou instrutor da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo na área de computação forense e professor da IMERGE, na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, no curso de pós-graduação de Cybercrimes. Também sou comentarista da CBN e da TV Gazeta na área de tecnologia. Também tenho algumas certificações na área de privacidade e proteção de dados da ABNT, além de alguns cursos de redes de segurança da informação e tratamento de incidentes de segurança da informação. Aqui, alguns livros que eu editei como autor ou coautor, né? Alguns livros que falam de segurança da informação, privacidade e computação forense. Muito bem, vamos começar então o nosso tema de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre globalização da insegurança, ou seja, como é que a gente chegou a essa situação dessa insegurança geral que a gente tem vivido hoje no mundo digital. Falar um pouco sobre tipos de ataque, ou seja, a gente tem que conhecer um pouco dos tipos de ataques que existem para a gente ficar atento a isso e tentar se proteger em relação a isso. E aí a pergunta que fica é como se proteger? Como é que eu posso me proteger um pouco melhor desse ambiente, né, dessas ameaças que estão espalhadas aí pelo mundo digital? E agora vamos falar um pouquinho de um resumo do que a gente vai abordar no dia de hoje, né? Muito bem. Bom, falando um pouquinho de globalização da insegurança. Os avanços da tecnologia da informação e comunicação, o aumento da complexidade do sistema de infraestrutura, a infraestrutura hoje de rede, de tecnologia é bastante complexa, tanto para a parte da internet, como bancos, como empresas, aumentou bastante a complexidade da infraestrutura de tecnologia da informação. Uma maior rapidez na troca de informações, a gente tem praticamente imediato qualquer tipo de transação financeira ou mesmo transação de mensagens que trafegam pela internet, e também a maior exigência das pessoas por serviços digitais, que obviamente facilitam a nossa vida. Com isso a gente acaba aumentando a digitalização de tudo que acontece. O resultado disso, obviamente, é um aumento da superfície de ataque. Exatamente o que é a superfície de ataque? É o espaço ou a frente onde estamos expostos na internet, seja no nosso celular, seja na nossa casa com uma Smart TV ou com dispositivos de monitoramento residenciais inteligentes também, assistentes pessoais, o próprio automóvel hoje que tem uma conexão com a internet e tem também uma série de monitoramentos que acontecem na internet. Então a gente tem um aumento exponencial da superfície de ataque. Além disso, a gente tem também novas ameaças que exploram essas vulnerabilidades, novas vulnerabilidades e novos riscos nessa situação. Bom, falando um pouco sobre riscos, vamos falar um pouquinho sobre riscos à saúde. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, exatamente ligados inclusive à saúde aqui, de vulnerabilidades que têm sido registrados ao longo do tempo. Então aqui eu tenho duas matérias, uma falando sobre bombas de infusão, que quando conectadas à rede do hospital não estão protegidas corretamente. Muitos desses dispositivos eles foram criados num ambiente não digital e tiveram que ser adaptados, e receberam algumas extensões para conexão em rede. E muitas vezes essa conexão, essa ligação com o ambiente de rede não estava exatamente preparado para isso. Então, esses equipamentos apresentam vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades, na verdade, podem levar a risco de saúde. Tem outra matéria aqui também. Na verdade, esse risco de saúde, no caso das bombas de infusão, seria que os hackers poderiam controlar remotamente a velocidade de administração dos medicamentos. Isso pode causar, a gente sabe muito bem, vários riscos e danos ao próprio paciente. Também em relação a bombas de insulina, que fazem a comunicação via Bluetooth entre o sensor e a bomba de insulina. Essa comunicação pode ser de alguma maneira hackeada e com isso eu tenho uma chance de administrar mais ou menos da insulina que eu deveria. Então é um risco, por exemplo, à saúde, nessa questão. Outra matéria que eu trago aqui também é em relação aos marca-passos. Os marca-passos têm uma comunicação entre o sensor, entre o próprio marca-passo e o equipamento que vai programar esse marca-passo, e a gente sabe que essa comunicação, em algumas situações, foram consideradas inseguras. Por isso, um atacante poderia, nesse meio de campo, entre o equipamento de programação e o próprio marca-passo, injetar alguns códigos que poderiam ser prejudiciais também ao paciente. Então, veja que tem vários riscos à saúde.
Riscos à privacidade também. Agora vamos falar um pouco do nosso ambiente doméstico, né? Ou seja, acredito que a maioria conhece esses robôs de aspiração automáticos que você coloca na sua residência, ele mapeia a residência toda e ele faz a limpeza, né, do ambiente. O que acontece é que a Roomba, um dos mais famosos, né, fabricantes de robôs de aspiração, ele anunciou, não tem muito tempo, que ele iria vender, ou pelo menos alugar, os mapas das casas das pessoas que tinham seus dispositivos para lojas de comércio eletrônico, por exemplo. Então, esses robôs, como eles andam pela casa, eles sabem basicamente como é que é a disposição da sua casa, onde tem uma porta, onde tem uma parede, onde tem um móvel, né? E com isso ele consegue, por exemplo, mapear ou mensurar a distância, por exemplo, entre a televisão e o sofá. Com esse mapa pronto, a loja de comércio eletrônico, por exemplo, poderia oferecer para o consumidor, dizendo assim, olha, isso aqui é uma mesa que cabe exatamente entre o sofá e a sua televisão. Então veja que a exposição da nossa privacidade, do nosso ambiente interno, também poderia ser uma situação bastante arriscada nesse caso. Além de outras informações que esse tipo de equipamento ou de eletrodoméstico poderia coletar no nosso dia a dia. Os celulares, obviamente, né, ou seja, é um dispositivo bastante inteligente que está com a gente o tempo todo, que tem câmera, que tem microfone, que tem conexão com a internet, tem um software embarcado e também pode, de alguma maneira, invadir a nossa privacidade, ou capturando áudio com um software malicioso gravado internamente ou que esteja internamente instalado, ou mesmo capturando imagens, capturando vídeos, né, sem o nosso conhecimento em relação a isso. Então, também são riscos à privacidade nessa digitalização. Também temos os smartwatches, os relógios inteligentes, que contêm uma quantidade grande de sensores bastante precisos de posicionamento, vibração do braço ou do pulso do usuário. Com isso, esses smartwatches, quando implementados ou tendo algum tipo de software malicioso instalado internamente, ele poderia mapear a posição, por exemplo, da digitação de uma senha ou digitação de uma palavra, né, dentro de um aplicativo ou dentro de uma caixa automática. Então, também, no caso dos smartwatches, são dispositivos que oferecem riscos à nossa privacidade. Óbvio que tudo isso que eu tenho comentado até agora são questões que você pode estar preocupado, a gente tendo atenção a esse tipo de questão. Isso é uma questão que a gente deve prestar, né, ao uso, se é interessante ou não de ter uso desses dispositivos que a gente tem no nosso dia a dia em relação a isso. Muito bem, falamos então de alguns riscos, ameaças, a parte de globalização da insegurança. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de ataques mais comuns que a gente encontra no dia a dia, né? Começando pelas redes sem fio públicas, né? Ou seja, eu separei alguns ataques aqui mais populares ou mais comuns que a gente encontra no dia a dia. O primeiro deles é a rede sem fio pública. As redes sem fio públicas, a rede sem fio em geral, né, elas são conectadas pelos nossos dispositivos pelo sinal mais forte. O que quer dizer? Se eu tenho um smartwatch, por exemplo, ou um smartphone, não vou falar do smartphone ou do notebook, eu chego num local, ligo lá a minha Wi-Fi, listo as redes sem fio que estão naquele momento disponíveis naquele local e aparece lá o nome de uma rede sem fio daquele local especificamente e eu solicito a conexão nessa rede sem fio. O que acontece? A placa de rede sem fio do smartphone ou do notebook, ele vai se conectar ao dispositivo de rede sem fio com o sinal mais forte. O que eu quero dizer? Se eu tenho dois dispositivos com o mesmo nome, né? Ou seja, então eu cheguei na cafeteria, tem duas redes sem fio chamadas de cafeteria, que para mim aparece como uma só na lista de redes sem fio. Quando eu solicitar a conexão na rede chamada cafeteria, a minha placa de rede sem fio vai se conectar na que tem um sinal mais forte, que pode ser o dispositivo do atacante. E aí, tudo que eu fizer, tudo que eu for navegar na internet, vai passar por dentro do computador do atacante, onde ele vai saber exatamente o que eu estou fazendo. Então, ou seja, esse tipo de ataque mostra como é inseguro ou arriscado eu usar, por exemplo, redes sem fios públicas na cafeteria, no hotel, no aeroporto, para fazer, por exemplo, transações financeiras ou compras de comércio eletrônico. Por quê? Porque eu nunca tenho a certeza se a rede sem fio que eu estou conectado naquele momento é realmente a rede sem fio do local e não uma rede sem fio falsa que foi colocada ali por um atacante para capturar os dados dos usuários que estão naquele local. Então, o primeiro tipo de ataque bastante comum é esse da chamada rede sem fio falsa, utilizado, né, para aplicar golpes em locais que tenham disponíveis redes sem fios que são públicas para isso. Outro ataque muito comum, né, é o chamado de engenharia social, né,
que é basicamente a ideia do atacante explorar a ingenuidade das pessoas ou o desconhecimento das pessoas pelo ambiente digital e com isso aplicar golpes, roubando informações ou infectando dispositivos celulares ou notebooks ou computadores com vírus. Então, essa é a ideia da engenharia social, usar a ingenuidade das pessoas para poder convencê-los de fazer alguma ação, instalar algum software ou fazer algum tipo de configuração no seu computador para isso. Então, nesse desenho, estamos mostrando aqui, em vez do atacante ele tentar quebrar a segurança, por exemplo, de uma empresa ou de uma corporação, que é uma segurança normalmente bem trabalhada, o que o atacante faz? Ele tenta convencer alguém de dentro da empresa, por exemplo, ou alguém de dentro da casa, da residência, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, a instalar um software no computador de uso público da família, por exemplo, né? E aí, a partir desse momento, o atacante começa a monitorar ou conseguir monitorar todo o tráfego, tudo que é feito naquele computador. Então, essa é o ataque mais comum que a gente vê de engenharia social hoje. E aí, algumas técnicas utilizadas, por exemplo, ligação para o pessoal interno da empresa, visita a empresa, por exemplo, é uma opção também comum. O atacante vai até a empresa, faz uma visita, ele deixa, por exemplo, cair lá um pendrive no chão que tem um vírus e vai embora, né? Quando alguém achar esse pendrive, alguém pode perguntar de quem é esse pendrive, não sei, vamos tentar ver de quem é e coloca o pendrive no computador e aí infecta o computador, por exemplo, né? Contato informal com funcionários ou colaboradores, né? No caso de um acesso fora da empresa para isso, ou até entrevista de emprego, quando um entrevistador bem competente ou um entrevistador que já tem alguma experiência pode conseguir extrair informações de candidatos à concorrência, né? Ou seja, então a empresa colocou lá um anúncio bastante interessante para esse ambiente e aí aparecem candidatos à concorrência e o entrevistador vai extrair informações do concorrente baseadas naquela entrevista com o seu candidato que está pleiteando aquela vaga que está ali para isso. Uma coisa que aparece bastante no caso de engenharia social é chamada de phishing. Phishing do inglês é pescaria, então, ou seja, basicamente o que o atacante faz é gerar uma quantidade grande de mensagens que pode ser em redes sociais, podem ser por e-mail, podem ser por comunicadores instantâneos, com algum tipo de mensagem para tentar convencer o usuário ou a vítima a clicar em algum link. Então ele vai fazer basicamente uma oferta sensacional, né, de uma promoção, de um brinde, de um kit, né? E aí com isso a vítima vai ficar motivada a fazer aquele clique e com isso ela vai ter os seus dados roubados ou o seu celular infectado, o seu computador infectado com essa situação. Então, alguns exemplos aí de mensagens de SMS, mensagens de redes sociais, mensagens de comunicadores instantâneos e até de e-mail nessa situação. Aqui eu vou botar dois exemplos, né, que eu vi, né, que são bastante criativos até, de phishing. Então, olha essa mensagem aqui. Ele tem aqui um anúncio na rede social falando que quem quer customizar o plástico do seu cartão de crédito. Então, eu tenho um cartão de crédito, mas não quero o plástico que o banco me deu. Eu quero fazer um plástico do cartão de crédito que tenha, né, meu time de futebol, minha série preferida, né, meu personagem preferido lá de quadrinhos. E aí eu precisaria apenas, segundo esse golpista, enviar para ele o número do cartão de crédito, a data de validade e o CVV, que ele faria um plástico para mim com aquela situação do que eu gostaria, né? Ou seja, do meu seriado ou do meu time de futebol preferido nesse caso. Obviamente que isso é um golpe, né? Na verdade, o que ele estava querendo é coletar dados de cartão de crédito das suas vítimas para isso. O que me assusta nessa situação, especificamente nesse caso, é a quantidade de pessoas que curtiram e a quantidade de pessoas que compartilharam essa informação. Basicamente, as pessoas acreditaram que isso era verdade. Então, ou seja, é uma forma clara de expor, né, ou de explorar a ingenuidade das pessoas dentro da rede social para isso. Não só os adultos são vítimas desse tipo de golpe. Eu separei um outro tipo de golpe aqui, que está dizendo aqui assim, né, a turma da Mônica está procurando um novo amigo, né? Tudo que você tem a fazer é mandar para esse golpista, na verdade, a criança, né, ou o adolescente, esse golpista, tem que mandar para ele o número de cartão de crédito da mamãe e os 3 numerozinhos atrás e a data de expiração. Então veja que o alvo nesse caso são crianças e adolescentes que têm esse tipo de comportamento, se não forem esclarecidos corretamente, poderiam até um adolescente ou uma criança fazer esse tipo de postagem, publicação ou envio desses dados
para um golpista para isso. Então essa é uma questão que deve ser esclarecida para todos da família, né? Explicar a todos da família nessa situação. Outro tipo de golpe, obviamente, o tipo de ameaça é o vírus de computador, que são programas, né, que basicamente vão infectar, né, dispositivos eletrônicos, como podem ser celulares, podem ser smartwatches, podem ser computadores em geral, para fazer algum tipo de ação, seja de roubar informações, capturar imagens de câmera do notebook, por exemplo, do celular, capturar áudio do celular, por exemplo, para isso, né? Ou mesmo roubar informações como senha nessa situação. Então, essas são informações importantes em relação ao vírus de computador. E aí, o vírus mais comum hoje que a gente tem atualmente é o vírus de ransomware, que é um tipo de vírus que ele, ao infectar uma rede de computadores, ele vai criptografar, ou seja, vai embaralhar os arquivos, os dados dos arquivos e vai pedir um resgate, de forma que a empresa, para ter de volta os seus dados, basicamente o que ela tem que fazer é pagar um resgate, um valor, normalmente em criptomoeda, para ter de volta a senha, para desembaralhar aquelas informações que estão em relação a isso. Muitas vezes, o ransomware é a última etapa de um ataque mais longo, ou seja, normalmente hoje a gente já sabe que quando chega a um ataque de ransomware, os atacantes já estavam na rede há pelo menos 20 dias, coletando informações, roubando informações da empresa. No final, ele criptografa os dados da empresa e pede um resgate. Se a empresa não aceita pagar o resgate, o que a gente tem visto hoje na prática é que os atacantes eles passam para segundo nível de extorsão, dizendo para a empresa o seguinte: olha, eu tenho aqui os dados do seu cadastro, do seu banco de dados. Se você não me pagar o resgate, então eu vou divulgar esse cadastro na internet e você vai ter que pagar uma multa, vai ter que pagar uma certa indenização para os seus clientes para isso. Então essa é um outro tipo de ataque, chamado de dupla extorsão, comum no caso dos ransomwares. Aí alguém fala assim, mas eu tenho antivírus, né? Então teoricamente eu estou protegido nessa situação. Na verdade, a má notícia é que nenhum antivírus é 100% eficaz. Então, ou seja, eu sempre tenho um percentual de vírus novos que o antivírus não conhece e não vai proteger. Então, é importante que eu tenha antivírus no meu computador ou no meu celular? Sim, é importante, você deve ter. Mas não dá para confiar 100% ou cegamente que tendo antivírus eu estou protegido nessa situação, para isso. Bom, uma outra pergunta que me fazem bastante comum é: tem antivírus pago e antivírus gratuito. Qual é o melhor? Tanto faz? O pago é melhor? Na verdade, se eu olho basicamente a função de proteção contra vírus, o antivírus pago e o gratuito tem a mesma eficiência. Ou seja, então o antivírus pago gratuito protege o meu computador, por exemplo, o meu celular, da mesma maneira. Aí a pergunta então que fica é: por que eu vou pagar um antivírus? Basicamente por dois motivos. Primeiro, porque uma empresa não pode usar antivírus gratuito, tem que usar antivírus pago. E segundo motivo, mesmo que eu seja pessoa física, o antivírus pago tem outras funções, como por exemplo proteção contra spam, tem VPN, a gente vai comentar daqui a pouco, tem VPN, eu tenho proteção como cofre de senhas, que eu vou falar um pouco mais à frente também. Então isso são todas informações importantes que valem eu pagar por um antivírus comercial, um antivírus pago para isso. Né? E aí a pergunta, a gente já viu das ameaças, como se proteger disso aqui? A primeira questão da proteção é o backup. Né? Os discos rígidos, os HDs, eles são dispositivos normalmente mecânicos, a grande maioria deles, tem os SSDs também, mas a grande maioria são mecânicos, e eles podem falhar sem aviso prévio. Então, ou seja, todos os dados que eu tenho, de alguma maneira, que são dados muitas vezes valiosos, fotos históricas, fotos que não tem mais como recuperar, eu devo ter backup, cópia desses dados em outros locais, um HD externo ou na nuvem. Então eu tenho que imaginar de como é que eu vou fazer esse backup, qual é a frequência que eu vou fazer, o que eu vou guardar de backup nessa situação. Mas o importante é que eu tenha uma cópia de segurança desses dados que eu tenho guardados, já que hoje nosso ambiente, nosso valor de informações no ambiente digital é muito grande para isso. A outra questão são as senhas, como é que eu me protejo? Então, algumas questões em relação à senha. A primeira delas, obrigar a troca de senhas periodicamente, isso já foi muito importante. Ainda mas eu posso trocar as senhas de forma muito mais espaçada hoje. O mais importante ao lidar com as senhas, basicamente primeiro, escolher senhas de difícil acerto, então com letras, maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. E o mais importante, não usar a mesma senha em vários locais diferentes. Então, eu tenho a senha da minha rede social, a senha do meu e-mail, a senha do meu banco, a senha do meu comunicador instantâneo. Tudo é
é a mesma senha. Qual é o problema disso? Se um desses locais vazar a senha, todos os outros locais estão vulneráveis, porque a senha é a mesma. Então, o mais importante dessa situação toda é não usar na mesma senha em vários locais diferentes nessa questão. E aí a pergunta é como é que eu vou lembrar de todas essas senhas? São dezenas de senhas, né, diferentes. Como é que eu vou lembrar essa situação toda? A sugestão é o uso dos chamados cofres de senhas. Tem aqui alguns exemplos, né, de cofres de senhas gratuitos, o KeePass e o Bitwarden, um cofre de senha pago chamado de OnePassword, ou os mesmos antivírus pagos, como eu comentei, que também alguns deles têm a opção de cofre de senhas, né, já embutido na solução. Então, ou seja, qual é a ideia do cofre de senhas? Ele vai armazenar suas senhas diferentes, todas elas, no mesmo local, né, no mesmo banco de dados, só que esse banco de dados ele vai estar protegido por uma criptografia bastante forte. E você só vai precisar lembrar de uma senha, a senha que abre o cofre de senhas. Então, ou seja, você pode ter senhas diferentes em várias redes sociais, sem problema nenhum, né? Só precisa lembrar de uma senha, uma senha forte, grande, que você vai ter para proteger esse banco de senhas, né, que está armazenado no seu celular ou até na nuvem também para isso. Então essa é uma opção interessante para você poder usar senhas diferentes nas redes sociais, em várias redes sociais, em vários serviços da internet, né, e não precisar ficar lembrando de todas elas separadamente, para isso aqui. Esse é um site bem interessante chamado minhasenha.com, que é um site que consegue, que fica monitorando, né, vazamentos de senhas na internet. Você pode cadastrar a sua senha, seu e-mail nesse local, e se acontecer de identificar algum tipo de vazamento de senhas do seu e-mail, ele vai avisar você que aquela senha daquele e-mail foi vazada. E aí você pode, naquele local, trocar a senha novamente para uma outra senha diferente naquele caso. Então, essa é um site bastante interessante, é um serviço gratuito que você pode cadastrar, né, o seu e-mail, e com isso ele vai monitorar mais à frente, inclusive, se tiver algum outro tipo de vazamento com o seu e-mail, ele vai te avisar que houve um vazamento daquela senha, daquilo ali, né? Outra questão importante em relação às senhas é a chamada de autenticação de 2 fatores, ou seja, além do login e a senha, é interessante que você tenha um segundo fator de autenticação. Com isso, você vai dificultar o golpista, porque mesmo que ele saiba qual é a sua senha, ele não vai conseguir fazer o acesso ao seu perfil. Por quê? Porque ele vai precisar de um segundo fator de autenticação, que pode ser uma mensagem SMS enviada para o seu celular. Não é o ideal, mas já é melhor do que não ter isso aqui. O ideal é você ter um aplicativo como o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator para fazer essa geração desse segundo fator de autenticação, essa senha que muda a cada minuto, né? E aí você vai conseguir autenticar e se logar no seu perfil. Também temos no próprio WhatsApp o PIN, né? Ou seja, você habilita a autenticação desses fatores. E aí, mesmo que alguém tente instalar e clonar o seu perfil do WhatsApp, ele vai ser exigido a informação desse PIN. Se você sabe esse PIN, não passa para mais ninguém, o golpista não vai conseguir clonar a sua conta de WhatsApp, nesse caso aqui. Outra solução interessante é a chamada de VPN, que é a criptografia dos dados que estão em trânsito na internet. Nesse caso, quando você vai fazer acesso, por exemplo, a uma rede sem fio pública, a VPN talvez seja uma solução interessante de proteção dos seus dados, porque aí os dados que vão passar dentro dessa rede sem fio público vão estar criptografados. Onde tem soluções de VPN, no próprio antivírus pago também. Vários antivírus pagos já oferecem dentro do pacote a solução de VPN disponibilizada para você utilizar. Então você pode usar uma rede sem fio pública, usando essa solução de antivírus, habilitando a VPN para funcionar, né, no seu acesso à internet para isso. Né? Muito bem. Aqui algumas soluções de VPN também, além dos antivírus, tem o ProtoVPN e OperaVPN, 2 soluções gratuitas de VPN que podem ser utilizadas também nesse caso. Né? E aí, mesmo com tudo isso que eu comentei aqui agora, né, até agora, nessa situação, a gente continua, né, cometendo os mesmos erros. Né? Então, ou seja, aqui um alerta para quem está assistindo aqui, né, ou seja, de pensar nessa situação, ou seja, a gente continua reutilizando senhas fracas ou senhas replicadas em vários locais, não utilizando a autenticação de 2 fatores, que é um fator importante de proteção do seu perfil, falhando no processo de autenticação de usuários, ou seja, de não ter definido os seus usuários corretamente na questão, não cuidando do seu backup, do backup dos seus dados, nesse caso, não treinando os colaboradores ou seus familiares para ficarem atentos aos golpes de phishing, né? Ou seja, seu pai, mãe, filho, filha, né? Que é expondo para eles, né, esses golpes e como é que isso pode afetar a segurança deles em relação a isso, né?
achando, né, que soluções como antivírus resolvem todo o problema. A gente viu aqui que antivírus não é uma solução 100% garantida, é importante. A gente tem uma solução de antivírus, mas é importante que a gente não confie cegamente na solução de antivírus, né? Achando que a computação em nuvem, ou seja, colocar tudo em nuvem vai resolver os problemas, também não é. As nuvens também têm suas vulnerabilidades em relação a isso. Manter os sistemas atualizados, tanto o seu sistema operacional do seu computador, como do seu telefone, do seu smartphone, atualizar aplicativos e sistemas operacionais para que falhas conhecidas sejam corrigidas nesses locais, testando e avaliando os sistemas e também utilizando a VPN, a criptografia adequadamente. Então, ou seja, isso é só o começo de algumas dicas de solução de segurança e de ameaças que a gente tem que estar atento no ambiente do dia a dia. Bom, concluo aqui, nesse nosso bate-papo aqui, várias soluções aqui de segurança que eu elenquei aqui no nosso dia a dia, né? Ou seja, parte dos cofres de senhas, VPN, antivírus, parte de como utilizar a senha adequadamente e principalmente a autenticação de 2 fatores nesse caso.